Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Quero agradecer aqui a presença de todos e dizer que esse aqui é o 6º vídeo do canal e eu estou muito feliz em gravar. Estou muito feliz por cada um de vocês estar participando aqui do canal. Estou feliz porque eu tenho certeza que isso está sendo um alimento espiritual para cada um de vocês. Esse é o 6º vídeo aqui do canal e nós estamos no meio de uma série baseada lá no livro de Romanos, no capítulo 10. O primeiro vídeo dessa série foi invocar o nome. O segundo foi crer para invocar. O terceiro, ouvir para crer. Agora, o 4º vídeo é esse que eu estou gravando agora e fala da necessidade de pregar. Eu quero ser bem rápido porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, muito comprido. Então vamos orar e vamos começar o vídeo. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia, por mais um vídeo, por mais um alimento que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor me ajude, Senhor, a comunicar, a transmitir tudo aquilo que o Senhor quer falar ao coração da tua igreja, do teu povo, desse Senhor que o Senhor colocou no grupo para receber a oração, para receber a visita, para receber da tua palavra. Eu peço que essa palavra venha ser um alimento espiritual. Eu peço que essa palavra venha ser edificante, venha edificar. Meu Pai, venha trazer vida, venha trazer entendimento. Venha, Senhor, despertar a sede pelo Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Abençoa cada um do grupo, Senhor, cada um que está com o nome ali para a oração. Que o Senhor venha visitar, meu Deus, a casa de cada um deles, o coração de cada um deles, os familiares, meu Deus, todos aqueles, Senhor, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para que a gente vá de encontro a eles e leve a tua palavra. Eu te peço por cada um e que o teu nome seja glorificado e honrado através da vida deles. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu queria já pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então ele diz que todos nós, é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Haverá um dia em que Deus vai julgar a humanidade. E a Bíblia diz que todos, invariavelmente, sem exceções, todos nós estaremos lá comparecendo diante do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que as nossas obras serão avaliadas. Lá no livro de Apocalipse, eu quero que você abra comigo. Nós vamos ler do 11 ao 15. Se você não conseguir abrir, apenas preste atenção nessa palavra. Tenho certeza que essa palavra vai te abençoar muito, onde quer que você esteja. Se concentre na mensagem. Capítulo 20, versículo 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vamos reler o versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos
foram julgados segundo as suas obras. Todos seremos julgados segundo as nossas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Aqui em Apocalipse 20, no capítulo 12 que a gente leu, e no versículo 13, a palavra vai afirmar mais uma vez que todos, sem exceção, estaremos ali diante do tribunal de Deus no dia do juízo, e todos nós seremos julgados conforme as nossas obras. Os livros serão abertos, e naqueles livros ali está o registro de todas as nossas obras, e nós seremos julgados, cada um por um, segundo essas obras. Todos devemos comparecer diante desse tribunal, sem exceção. Então, tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos agora, tudo que nós falamos ou vamos fazer, tudo isso está sendo escrito nos livros. Naquele grande dia, a gente vai comparecer diante do tribunal. A Bíblia diz que aqueles que morreram afogados, o mar vai entregar. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E todos nós seremos julgados pelas nossas obras. O problema de ser julgado pelas obras, o grande problema de ser julgado pelas obras, é que as nossas obras são más. O problema é que ninguém, por mais perfeito que seja, por mais bom que se ache, porque ninguém é perfeito, ninguém é bom, mas por mais que ele se ache, por mais que ele faça boas obras e ele pense que está assim, sabe, por cima da carne seca, ele vai chegar diante do tribunal de Deus. E infelizmente essas obras não vão valer de nada. Por mais que a gente faça boas obras, essas obras não são suficientes diante de Deus. Diante do Deus que é perfeito, diante de Deus que é santo, puro. Nada que a gente possa fazer pode garantir a nossa salvação. Esse é o grande problema da gente ser julgado pelas nossas obras. Veja lá o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 10 e 12. Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 12. Aqui Paulo está falando aqui para os romanos, a igreja de gentios. E ele está falando a respeito dos judeus e dos gentios. E o que ele fala? Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Ele está falando, temos nós, os judeus, alguma vantagem sobre os gentios? Ele diz, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então aqui Paulo está falando, todos estão debaixo do pecado. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Quando a gente vai lá em Isaías, abra lá em Isaías 64, versículo 6. Todos nós somos como impuro, e todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Então, não há nenhum de nós que possa se gabar das nossas obras diante de Deus. Aqui o profeta está dizendo, todas as nossas obras, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Nada que a gente faça tem algum valor ou significado que possa nos levar à salvação naquele grande dia do juízo,
onde nós seremos julgados, que as nossas obras serão colocadas na balança. Nada que a gente tenha feito vai ser significativo para nos garantir a entrada no reino de Deus. Esse é o grande problema de ser julgado pelas obras. Aqui em Filipenses, no capítulo 3, Paulo continua falando sobre o mesmo assunto que ele tratou em Romanos, e ele disse: é verdade que eu também poderia me confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, e ainda mais eu. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Confiar na carne é se achar justo, se achar, né, diante de Deus que está fazendo coisas boas obras, né, confiar nas obras, né, na força do braço. Então ele está falando, se alguém pode confiar na carne, se alguém acha que pode confiar na carne, esse alguém sou eu. E ele vai dizer, eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Os fariseus, eles eram os mais zelosos da lei nos dias de Paulo, que guardavam o mandamento à risca, procuravam guardar todos os mandamentos à risca. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo está dizendo, ninguém pode chegar diante de mim e me acusar de nada. Eu, quanto ao zelo que tem na lei, eu sou irrepreensível. Eu cumpro e cumpria tudo perfeitamente. Ali, tudo de acordo conforme a palavra falava, eu cumpria. E ele está dizendo que ele poderia se gloriar. Se há alguém que poderia se gloriar na carne, era ele. Porque ele cumpria tudo à risca. O problema é que Paulo, ele descobriu algo. Ele entendeu que tudo aquilo que ele fazia, todo esse esforço, essa dedicação de guardar os mandamentos à risca, né, de se entregar assim, daquela maneira como ele vinha fazendo, como os fariseus costumavam fazer, o zelo que eles tinham, ele entendeu que nada disso ia significar ou ia valer diante do tribunal de Deus. Ele ia acabar como qualquer outro. Ele teria guardado tudo isso, conforme estava escrito na lei, mas ainda assim ele chegaria lá diante de Deus e seria condenado como qualquer um. Por quê? Porque ele entendeu que só através de Jesus, só crendo e através da fé em Jesus é que é possível encontrar a salvação. Por mais que ele guardasse todos os mandamentos, por mais que ele vivesse a vida ali piedosamente, mas se ele não tivesse a fé em Cristo, como posteriormente ele veio a ter, se ele não tivesse se arrependido e aceitado, né, e crido em Cristo, ele estaria condenado como qualquer outro. Aqui no livro de Isaías 64:6 que a gente leu, né, o que a gente pode perceber? O que a Bíblia está dizendo? Que por mais que as nossas obras, pode abrir o livro 64:6, por mais que as nossas obras sejam as melhores, as mais dedicadas, elas não vão ter nenhum valor quando a gente chegar naquele dia diante do tribunal. E por quê? Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Então ele está falando, nós somos impuros, pecadores, imundos, e nossa justiça é como trapo de imundície. Então, nada do que a gente faça pode ter algum valor ou significado. Por quê? Porque nós somos imundos, impuros. O interessante é que trapo de imundícia, ele significava aquela bandagem que as mulheres usavam no período menstrual. Então, o que o profeta está falando é que, mesmo naquela época, quando as mulheres elas estavam nesse período, elas eram consideradas impuras.
por mais que elas usassem aquele pano para poder conter aquele sangramento, elas não poderiam ir ao templo, elas não poderiam ir às sinagogas, elas tinham que ficar num lugar restrito porque elas eram consideradas impuras. Então o profeta está falando, todas as nossas obras são como esse pano, esse trapo de imundícia, manchado com sangue. A gente pode tentar fazer para conter, né, a impureza, mas independente disso, nós ainda assim seremos impuros diante de Deus, incapazes de poder nos aproximar dele, do santuário, nos aproximar do Senhor. Nós somos como esse impuro, e a nossa justiça, as nossas obras são como esse trapo de imundícia. É como você tentar usar algo limpo para poder conter algo sujo. É assim que o profeta está descrevendo a nossa justiça diante de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, para alguém que se considera ateu, que diz que não crê em Deus, o que a gente percebe em comum em todos eles é que eles buscam fazer sempre boas obras. Eu acredito que lá no fundo, no inconsciente, ali no inconsciente deles, acho que a alma deles está falando assim, se isso que eles estão falando é verdade, se esse Deus que eles estão pregando for verdade, e um dia eu tiver que me apresentar diante dele, pelo menos eu vou ter feito boas coisas, vou ter feito boas obras, e isso vai valer lá naquele dia. Infelizmente, isso é um grande engano do diabo, porque nada que a gente possa fazer aqui vai valer. Porque, como o profeta falou, são como trapos de imundícia. Todas as nossas obras, a gente pode fazer todo tipo de caridade, a gente pode se entregar ao máximo, nos dedicar a ajudar outros. Mas, infelizmente, diante de Deus, continuarão sendo trapos de imundícia. Por quê? Porque o problema é muito maior do que nós imaginamos. E quando a gente vai ao cerne do problema, eu quero que você abra comigo lá em João 3,16, mas vamos falar sobre o cerne do problema. Nada do que a gente nada do que a gente faça pode mudar essa condição. Nada pode garantir a nossa salvação ou a nossa entrada no reino através do nosso esforço. Só tem uma forma da gente mudar essa situação, e não é por nós mesmos. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só Jesus pode garantir a nossa entrada no reino. Só Jesus pode mudar essa situação. Só Ele pode nos dar a salvação que nós não conseguimos alcançar por conta própria. Só Ele pode nos salvar. Então Jesus veio oferecer essa salvação, e aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez por nós. Abra lá em Romanos capítulo 8, versículo 3. E a palavra diz: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Então o que a lei não podia fazer? A lei não podia salvar. A lei não podia salvar. Por quê? A Bíblia diz: por causa da fraqueza da carne. Em outras versões vão dizer por causa da enfermidade da carne. Então a lei não podia salvar por causa da fraqueza, da enfermidade da carne. É como o profeta falou, a gente está tentando cumprir a lei, fazer a nossa justiça, mas diante de Deus são como trapos de imundícia, porque o problema está na nossa carne. A nossa carne está enferma, está adoecida.
Então tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai produzir, vai sair igualmente enfermo, vai sair impuro. Assim como a nossa carne está impura, está imunda, tudo que nós fizermos, mesmo que sejam coisas boas, vão sair contaminadas, vão sair impuras. Tudo aquilo que a gente produzir vai sair contaminado e impuro, porque o problema está na nossa carne. Lá em Romanos 8, no capítulo 3, glória a Deus. Romanos 8, capítulo 3, onde a gente leu, eu quero que você continue comigo a leitura, e ele vai dizer que aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, Deus fez enviando seu Filho. Então Jesus ele morreu para nos salvar. Isso é o que sabemos. Ele veio, ele se entregou por nós, ele morreu no nosso lugar para nos salvar e nos dar vida. Mas eu queria falar um pouco com você sobre como que isso acontece. Como é que se dá esse processo da salvação. Então abra comigo lá em Apocalipse capítulo 7, no versículo 9 ao 15. Se você não conseguir abrir, apenas preste atenção, que a palavra diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que são vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse, agora preste atenção: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e adoram de dia e de noite no seu santuário. Então por que eles estão diante do trono de Deus, estão agora podendo adorar a Deus de dia e de noite no santuário? Porque eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, aqui João viu uma grande multidão vestida de branco. E essa multidão lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. E isso possibilitou elas, depois de elas terem se lavado, se purificado, possibilitou elas de poder estar diante do trono de Deus e adorar ao Senhor no santuário todos os dias. Só o sangue de Jesus pode nos purificar. Salmos 24, capítulo 3 e Salmo capítulo 24, versículo 3 e 4. A palavra diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então, nenhuma obra nossa pode garantir a nossa entrada no céu. Nada que a gente faça pode garantir a nossa entrada no céu. Porque somos
como imundo e as nossas obras são como trapos de imundície. A única forma da gente estar diante de Deus e poder estar adorando a Ele todos os dias no santuário, a única forma da gente poder acessar o reino de Deus, a glória de Deus e a cidade celestial é depois da gente ser purificado e a gente se tornar puros. Isso se dá por meio do sangue de Jesus, que pode nos purificar. Hebreus capítulo 10, versículo 19. A palavra diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E esse sangue nos purificou o nosso coração e a nossa consciência de toda a maldade. E esse sangue que nos purificou, agora nos tornando puros, a gente consegue acessar o santo lugar. A gente consegue estar diante de Deus, agora puros. E agora sim a gente consegue praticar boas obras. Essas obras, a Bíblia vai falar que são obras feitas em Deus. E essas obras feitas em Deus, que nós agora, a partir desse momento em que somos purificados por Jesus, essas sim, elas são aceitas pelo Senhor, porque elas não são mais como trapos de imundície, porque agora nós somos purificados pelo Senhor. E nossas vestes não são mais sujas diante de Deus, mas são brancas. Brancas, como a palavra de Deus vai dizer, que ainda que o nosso pecado fosse como a escarlate ou como o carmesim, ele nos tornaria brancos como a neve, brancos como a pura lã. E essa purificação é por meio do sangue. Só o sangue de Jesus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 12, o Senhor diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então nós que fomos lavados pelo sangue, quando nós chegarmos naquele dia, no dia do juízo, no dia em que todos estaremos lá diante do trono de Deus para ser julgados cada um pelas suas obras, o Senhor diz: dos seus pecados eu jamais me lembrarei, e para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia. Então, nossa impureza será purificada, nossas vestes serão embranquecidas, e todo o pecado, o Senhor prometeu, eu jamais me lembrarei. Eu jamais me lembrarei. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, a palavra diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Somente os puros poderão entrar na cidade santa, no santo lugar. Só depois de termos sido purificados pelo sangue, nós vamos poder acessar esse lugar. E então, nenhuma condenação mais haverá para nenhum de nós. Então, nós vamos poder estar lá, diante do trono de Deus. E nenhuma condenação mais haverá para nenhum de nós. Apocalipse capítulo 21, 27.
falando sobre a Cidade Santa. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foram purificados. Lembre-se que lá em Apocalipse, quando nós lemos no início, a Bíblia fala dos livros que serão abertos. Nesses livros estão as obras de cada um. E a Bíblia fala de um outro livro que também será aberto, que é o livro da vida. Depois de ter sido lidas as obras de cada um, depois vai se abrir esse outro livro, que é o livro da vida. A Bíblia diz que todos aqueles que não tiverem o seu livro escrito no livro da vida, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. O tema desse vídeo é a importância da pregação. Por que a pregação é tão importante? Porque há uma multidão, inúmera multidão que estará lá naquele dia diante do trono de Deus. Assim como eu e você, um dia nós recebemos a palavra, e essa palavra veio a nos purificar, está nos purificando por meio do sangue de Jesus. E eu tenho certeza que com confiança nós poderemos acessar aquele trono da graça. Com confiança nós um dia chegaremos lá e nenhuma condenação mais haverá para nenhum de nós. Essa palavra, ela precisa também alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Porque a Bíblia diz que aquele que não se purificou, aquele que não foi lavado pelo sangue de Jesus, aquele que vai estar lá diante de Deus como um impuro, como um imundo, todas as suas obras estarão lá escritas e cada uma delas será como imundícia perante o Senhor, se ele não tiver se purificado. Então é importante, é muito importante e urgente que essa mensagem chegue até essas vidas, chegue até essas pessoas. Porque como a palavra diz, como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, a palavra diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a sabedoria e doutrina. Então, por que tanta urgência de se pregar a palavra? Ele diz: insista, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Por quê? Porque vai haver um dia em que todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Deus. E aqui ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Vai vir um julgamento, vai vir o dia do juízo. Vai chegar sobre todos nós. Todos nós estaremos lá, independente do tempo, independente do lugar de onde nascemos, de quando vivemos, nós estaremos lá, diante daquele trono. E se nós não estivermos lá com a nossa veste branca, com o nosso corpo purificado pelo sangue de Jesus, nós seremos lançados no lago de fogo e enxofre. Porque, como ele diz, que ninguém entrará na cidade santa, a não ser os puros de coração.
os puros de coração. Só esses. A necessidade de uma purificação. Em João, capítulo 3, versículo 18, o Senhor Jesus falando sobre si mesmo, ele diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a pergunta que a palavra de Deus faz aqui em Romanos 10 é: como crerão naquele de que nada ouviram? O Senhor Jesus diz: o que não crê já está condenado. Por quê? Ele vai chegar lá, diante do juízo, diante do trono de Deus, como impuro, e por mais que ele tenha feito boas obras, suas obras serão como um trapo de imundície. Ele já está condenado, sem chance para ele. Por isso o Senhor Jesus fala no livro de Marcos, capítulo 16, 15 e 16, falando a todos, a cada um de nós, aos seus discípulos e a cada um de nós: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É necessário que a gente pregue, é importante que a gente pregue. Essa palavra precisa chegar a cada lar, a cada família, a cada pessoa. Essa palavra que tem o poder de transformar e tem o poder de purificar e de nos preparar para aquele grande dia. Eu quero que você ore comigo para finalizar esse vídeo. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por mais um vídeo. Eu peço por mais uma semana, meu Deus, que vai se finalizar e pela semana que vai se iniciar. Peço pelo culto que vai haver amanhã, no domingo. Espírito Santo, fortaleça essa pessoa para que ela esteja lá recebendo, meu Deus, da Tua palavra, se lavando no Teu sangue, se purificando, meu Deus, dos seus pecados, da sua má consciência, do coração. Em nome de Jesus eu te peço, nos fortaleça, nos capacite, visite cada lar, cada casa, vá derramando da Tua unção, Senhor Jesus, que o Seu sangue possa ser aspergido em cada uma dessas pessoas, que a Tua purificação venha adentrar pelas portas do coração dela, que ela venha ser limpa, pura diante do Senhor, que ela possa se achegar confiadamente ao trono da graça, que naquele grande dia ela não seja obrigada a se afastar, mas ela venha ouvir da sua boca: vem, servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.